igualdade no relacionamento significa que todas as tarefas deveriam ser divididas igualmente. Eu acho que não. Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner Bonavides, estamos aqui no nosso 4º episódio do podcast 1 mais 1 é igual a 3. A minha querida esposa vai trazer o nosso tema de hoje. Olá a todos, mais uma segunda-feira, mais um episódio. Então, hoje vamos falar sobre as tarefas em acordo dos potenciais de cada um. E para começar, eu queria voltar um pouquinho no nosso episódio anterior, onde falamos sobre feminismo e machismo, e onde que abordamos o ponto que, às vezes, a igualdade no relacionamento é levado de tão extremo ponto que algumas pessoas indicam que todas as tarefas nós deveríamos dividir igualmente e fazer tudo igual. Só que temos um problema. Nós não somos iguais. Como é que vamos executar tarefas iguais quando temos disposição física diferente, a forma de pensar diferente? Cada pessoa tem conhecimentos distintos. Isso, para mim, não é condizente. Eu acho que não é muito equilibrado essa ideia. Concordo contigo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, como tu disse, em vários aspectos. E não sei se vocês sabem aquela piada, mas vou lembrar e que eu vou contar para aqueles que não sabem, que o paraíso é onde o alemão é o engenheiro, o francês é o culinário, cozinheiro, e o amante é grego. O inferno é quando engenheiro é francês, o amante é alemão e o cozinheiro, se não me engano, era até britânico. Mas pronto, vocês entenderam a ideia, não é? Olha, hoje temos os nossos convidados. Convidado especial, Wolverine E Melzita. Se nós vamos trazer isso para nosso caso, por exemplo, seria até engraçado, porque se nós vamos fazer tudo igualmente e vamos exigir que o Wagner, por exemplo, cozinhasse, eu e nosso filho ia comer torradas para pequeno almoço, miojo para o almoço e o quê? Um pipoca para o jantar. E se tu exigisse que eu ia dirigir igualmente a tu, eu ia sair de primeiro penhasco nas nossas viagens malucas que eu planeio, não é? Bom, isso seria literalmente um inferno nas nossas vidas se nós decidíssemos fazer a troca das funções que cada um tem o seu potencial, né? Imagina realmente eu fazendo pipoca pro jantar. Tudo bem, eu garanto que a minha pipoca é muito boa, mas não todo dia e nem pro jantar, né? Pode ser para um filminho, cai bem, mas para um jantar não. Com certeza. Então, qual seria a solução e como que nós fazemos isso? Como que nós decidimos quem faz o quem? Bom, no nosso caso, nós temos a habilidade de avaliarmos o potencial de cada um. Então, o que a Aiste tem de potencial? Ela tem a capacidade muito elevada para organizar nossas viagens. Então, toda a organização, compra de passagens, roteiro, hospedagem, restaurantes que vamos visitar para comer juntos e tudo mais. Todo o planejamento é feito por você. Eu basicamente só, ok, vamos. Porém, durante a viagem, quem dirige o veículo, quem faz o trajeto, né? Quem faz a condução do trajeto sou eu, né? Porque eu gosto muito de dirigir, eu tenho uma capacidade muito boa para isso, tenho um reflexo muito bom, tenho um olhar muito bom para as coisas à minha volta e tal. E com isso eu tenho o meu potencial para dirigir um veículo em lugares que eu nunca fui na minha vida é realmente muito elevado. Então, por isso eu assumo a direção do veículo em todas as nossas viagens. Né? Então é muito importante também entre casal a comunicação e identificar quem tem o potencial em quê,
quem gosta de fazer algumas coisas, quem detesta fazer algumas coisas e botar mais ou menos no papel que fica mais ou menos equilibrado, não é? Então, por Exato. exemplo, voltando às tarefas domésticas, e no nosso caso, e assim, isso, no nosso caso, nesse ponto é bastante clássico, vou dizer no mundo, mas especialmente falamos do Brasil, falamos aqui em Portugal, que as tarefas domésticas caem mais nas costas da mulher, certo? Sim. Nesse caso, no nosso caso, sim. Até mesmo porque eu não tenho muito tempo em casa. Porque eu trabalho mais fora do que em casa. Calhou de ser, no seu caso, de você estar trabalhando em home office, então facilita muito que, como você está em casa, então acaba te facilitando para fazer as tarefas de casa com uma certa facilidade. Então, basicamente, acredito que mais pelas condições e também pela organização que a gente tem no nosso tipo de vida, né? Cada casal tem uma vida diferente, então... Claro. Mas temos duas situações aqui. Assim, primeiro, é que também essa carga que nós mulheres temos um pouquinho maior, isso geralmente influencia e até atrapalha um pouquinho a nossa carreira. Sim, eu trabalho em casa, mas eu trabalho, né? Então, mesmo assim, fica um pouquinho, vamos dizer, distorcido. No entanto, no nosso caso, mesmo sendo eu fazendo aquelas coisas, né, mais de organização, mais deveres domésticos, o que é manutenção é tudo teu. Isso é verdade. A maior parte, toda a manutenção da nossa casa, né? No caso, a cerca, a garagem, autoclismo, enfim, uma série de coisas. Eu subi na laje para poder ver se os painéis solares estão em condições, limpar os ralos da laje da nossa casa. Então, assim, a manutenção, né? A parte elétrica, olhar e fazer a instalação das câmeras e tudo mais, tudo isso sou eu que faço. Então, é por causa do potencial, né? O potencial e a diferença. Não faria sentido me meter numa coisa que algumas coisas eu não tenho capacidade, tipo câmeras e coisas assim, eu não tenho capacidade de execução. Outras coisas, são as nossas diferenças que exigem literalmente mais força, que é no caso do homem, não é? Sim, há N coisas, por exemplo, trocar um pneu. Se nós dois estamos no carro e quem vai trocar o pneu, que já aconteceu, né? Então, quem é que troca o pneu? É o homem. A princípio, porque ele tem mais força. Há casos que ocorrem o oposto, né? Claro, sim. Mas não é que você não me ajude, pelo contrário, você sempre me dá a ferramenta, tal, você vai me dando apoio, mas há tarefas que sim, é o homem que faz, né? Então, não é, e isso na verdade nem é machismo, né? Não, nesse ponto eu ia dizer que não, porque realmente se é uma coisa que exige muito mais força, muito mais capacidade física, com certeza não vamos, nem nós ficamos indignadas, né? Porque que tu fez isto, nem vocês devem pensar que você está sobrepondo em cima, porque já está, somos realmente diferentes, né? Então eu acho que comunicação nesse ponto e identificação daqueles potenciais é essencial. E tem o segundo ponto, que eu mencionei que tem 2 pontos, né? Que também, isso não necessariamente que a mulher é assim, mas geralmente num casal, ou um ou outro, é aquele que é mais se incomoda com algumas coisas, alguma bagunça em casa, alguma coisa assim. E recentemente eu ouvi um teste que foi feito nos Estados Unidos. A mulher mesmo fez o teste na sua casa, com sua família, com seu marido e com seu filho, homem, né? Filho menino. Que ela simplesmente colocou um cesto de roupa no meio da escada e escondeu uma câmera para ver como que esses homens, né, os 2 homens, o que eles vão fazer.
E ficou lá umas 2 semanas. E ela ficou trocando os lugares e tal. E os dois ia desviando, ia saindo, né? Ia pulando por cima, mas ninguém tirou aquilo e levou aí. Então, por exemplo, no nosso caso, eu sou muito mais exigente no sentido de eu não gosto muito bagunça, né? Agora, Sim. mas isso não quis dizer que só as mulheres, às vezes. É o homem que é o mais pedanta, não é que diz? Transtorno obsessivo compulsivo. Isso TOC. já é bastante, né, mais sério, né? Mas não necessariamente tem que ter toque, mas vamos dizer, é mais sensível daquelas algumas coisas. Há uma diferença, sim, do homem para a mulher nesse ponto, em nível comportamental, de não observarmos muitos objetos em determinados lugares. Não é que a gente não vê, simplesmente a gente não bota a mão porque, enfim, não é meu, não vou botar a mão. Às vezes, assim, ok? No nosso caso, Boa. temos os espaços comuns e temos os espaços distintos, tá? Então, assim, espaços comuns, cozinha, sala, né? Quarto, são nossos espaços comuns. Agora, o seu estúdio e o meu estúdio são espaços individuais, né? Que são regras diferentes, em que as regras que predominam dentro do meu estúdio são minhas, exclusivamente minhas. E as regras que predominam sobre o seu estúdio são suas. Então, no momento que eu entro no seu espaço, eu tenho que seguir as suas regras. No momento que você entra no meu espaço, você tem que seguir as minhas regras. É verdade. É assim, isso a gente tem distinto dentro da nossa própria casa. Por uma questão de boa convivência, né? E até mesmo liberdade de expressão. Por que isso? As pessoas, como a gente iniciou o podcast falando sobre a individualidade, as pessoas são indivíduos e cada um deve se expressar da melhor forma que lhe convém. No seu caso, você gosta de pintura, você gosta de quadros, você gosta de yoga. Você precisa ter o seu espaço na casa que você pode livremente expressar a sua identidade. Assim como eu tenho o meu próprio estúdio e eu tenho esse espaço para eu expressar a minha identidade, profissional ou pessoal, seja lá como eu quiser. O espaço dentro do relacionamento é muito importante. Cara, isso era até uma coisa que eu tinha esquecido no primeiro podcast, o espaço, né? O espaço é muito Será que esquecemos? importante. Eu acho que abordamos um pouquinho. Não sei exatamente, mas tudo Pronto, bem. vocês Vamos... assistam primeiro e depois a gente comenta se nós falamos ou não. Mas se não, podemos repetir. O espaço dentro da mesma casa, ele precisa existir. No caso, por exemplo, nosso filho tem o quarto dele, é o espaço dele. E é um espaço onde ele expressa o potencial dele e a personalidade dele. Então, as regras dentro do quarto é dele. Porém, lógico que a gente vai orientando, como ele é uma criança, a gente tem que ensinar a pôr regras. Claro. Né? Mas ele tem o espaço, pode brincar à vontade. Ai, é tão gostoso, irresistível. Pronto. Pronto. Então, dentro do nosso ambiente temos, você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço, o Duncan tem o espaço dele. E temos as áreas comuns, que é um espaço para nossa convivência em comum. Tá certíssimo, realmente. E também a vida individual, né, onde eu não me meto, tu não se mete, e a nossa vida em conjunto. Há casais que têm dificuldade de dar liberdade para o outro expressar as coisas que gosta de fazer. Eu posso dizer isso que na minha infância minha mãe não tinha liberdade nenhuma para ela ser ela. Que é diferente de nós. Você pode fazer as coisas que você gosta. Há casais que não têm isso que a gente tem. Claro, porque felizmente tem aqueles modelos das famílias e ainda hoje que, voltando um pouquinho para o machismo também, onde sobre se pôr, né, e não dá liberdade para o outro para se expressar seu potencial, não dá nem tempo nem espaço e exige que sejam feitos determinadas coisas e se conectando um pouquinho com o nosso podcast anterior sobre machismo, nessas famílias onde o homem é muito machista, naturalmente ele vai ter um mindset que o homem não tem que limpar a casa, isso é uma coisa de mulher,
o homem não tem que cozinhar, isso é coisa da mulher. Até a maior parte cuidar dos filhos, isso é coisa da mulher. Lá voltamos nós de novo pro machismo. Mas é porque é tão conectado. Este assunto é tão conectado com o resto que realmente não tem como não voltar, não tem como separar, porque, como tu disse, né? Seu próprio pai, por exemplo, não deixava o potencial da sua mãe se expressar. E só depois da separação que sua mãe foi aquela, né, mulher e fez aquelas coisas que ela gostava, já quando não tinha outro companheiro, outra parte dele que não dava essa liberdade. Quando não tinha mais o opressor em cima dela, ela foi ser ela. Enfim, ela brilhou. Obteve o resultado dela, viveu uma vida incrível, obteve resultados incríveis. Quando nós falamos das tarefas em acordo com o potencial, falamos mais sobre aquelas, né, aquela convivência que temos a fazer algumas coisas assim em conjunto. Sim, sim. Fazemos muitas coisas em conjunto, na verdade, né? Muitas coisas. Inclusive, por exemplo, a gente pintou o muro juntos, colocamos a cerca juntos. Coisas assim, às vezes, que um precisa dar uma força pro outro. Sim, mas isso também não é porque tem que ser, não é por questão de igualdade, não é que tem que ser 50-50, é porque nos dá gosto fazer junto alguma coisa que é nossa. Agora, algumas outras coisas que já falamos, né? Eu sou melhor em planear uma viagem, sim, e tu és melhor em executar no sentido de conduzir e coisas assim. Sim. Então, eu acho que realmente cada casal tem que conversar e ir convivendo e vendo, botando na balança que seja mais ou menos equilibrado, né? Essas tarefas que nós temos na vida, porque todo mundo temos as tarefas. Falamos mais sobre as tarefas domésticas, mas também não é só o doméstico, né? Temos outras. Claro, as viagens a gente está usando como um exemplo, né? Mas lembra quando nós alugamos um apartamento de 4 quartos no Brasil? Lá em Copacabana? Sim. E nós iniciamos o Airbnb? Sim. Cara, aquilo foi uma loucura. Uma loucura. E nós trabalhamos muito. Em 7 dias nós estávamos com um apartamento de 4 quartos em condições para atender no Airbnb. E foi assim, nós realmente trabalhamos como uma equipe ali naquele dia, naquele período. Naquele período, sim, mas depois eu acho que também dividimos um pouquinho. Eu cuidava mais das reservas e coisas assim, que é mais que eu domino, né? E tu às vezes teve mais liberdade para receber as pessoas, coisas assim, né? Porque eras mais livre no questão do tempo. Então, também no início, sim, nós trabalhamos mesmo como equipe, mas depois vamos vendo quem é melhor em quê e assim dividimos o que nós fazemos. Sim, Certo? você cuidava das reservas, eu cuidava de receber as pessoas e também fazer a manutenção do apartamento para que ele tivesse em condições para receber os hóspedes. Né? Porque assim, nós não tínhamos empregada, não tínhamos nada, nós fazíamos tudo em casa. E como lá no Brasil eu sempre fui freelancer, né? Então eu tinha mais tempo para poder fazer essas coisas, porque eu estava em casa, né? Porque eu trabalhava mais nos finais de semana, então eu conseguia deixar em condições o apartamento para receber os hóspedes. Enquanto você tratava mesmo de todo o atendimento online com os hóspedes e, cara, era fenomenal. A gente formou uma equipe ali que foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, né? Trabalhar, né? Sim, eu acho que Trabalhar mesmo foi a primeira vez e aquilo foi uma experiência interessante, porque quando nós passamos aquele ano antes de sair, né? Para casarmos, porque a gente ainda nem era casado, nós éramos só namorados. Sim, mas eu acho que nesse ponto já nem é muita diferença ser casado ou não, ou acha que existe uma diferença? A diferença para as pessoas que estão nos ouvindo.
Para elas entenderem que nós já formávamos um bom time antes mesmo de sermos casados. Ah, sim. Esse ponto nós não fizemos uma distinção, né? Casado ou não casado. Se estamos a morar juntos, se estamos juntos, então tá tudo certo. Estamos um time. Com certeza. Sim. Estamos em equipe. Vamos trabalhar em equipe. Exatamente. Então, assim, para quem não sabe, né? Nós casamos em 2014. Sim. 2013, nós começamos a namorar em 2012. No início de 2012. 2013, nós alugamos um apartamento gigantesco em Copacabana, época boa para Airbnb. A Airbnb estava começando, assim, já tinha... O Airbnb começou em 2008, 2008. e no Rio de Janeiro ainda estava em ascendência, estava crescendo, e nós fomos um dos primeiros apartamentos a estar no Airbnb. Caramba, a gente trabalhava pra caramba naquela época. Enfim, mas depois a gente decidiu se casar na Lituânia, saímos, entregamos o apartamento, né? Mas foi incrível a forma como a gente trabalhou. Foi incrível. E continuamos administrando apartamentos depois, basicamente isso. Continuamos fazendo um trabalho em equipe nesse sentido. A questão aqui principal era essa, que nós conseguimos dividir bem as tarefas. Certo. Você com seu potencial de atendimento online e eu fazendo as outras coisas, no caso, arrumando apartamento, deixando as coisas em condições, recebendo o hóspede, arranhando no meu inglês ruim. Mas deu certo. Sim. Deu certo. E agora, falando contigo, eu estava pensando, será que todo mundo sabe se avaliar, identificar seu potencial? Ou se calhar outra pessoa ajuda a dizer, olha, eu acho que tu estás melhor nisso. Que tal você pegar nessa parte, né? Assumir essa parte e eu assumo outra? Como que essa distinção de potencial? Cara, as pessoas precisam se auto-observar e observar o seu companheiro. E, basicamente, o que eu posso dizer é que vai pelos gostos pessoais, ok? Então, geralmente, o potencial das pessoas está naquilo que ela mais gosta de fazer. Esse é o caminho mais apropriado, vamos dizer assim, ok? É o caminho mais apropriado para você encontrar o potencial de uma pessoa, até o seu próprio potencial, ok? Ok, é pensar, caramba, o que eu gosto de fazer, sabe? No meu caso, eu gosto de tecnologia. Cara, a quantidade de vezes que eu estudo, às vezes, quando eu pego um software, um hardware, alguma coisa nova, você vê, eu fico o dia inteiro dentro do meu estúdio estudando aquilo. E eu nem percebo as horas passarem. Nem percebo. Então, eu estou pegando isso como exemplo, né? Para orientar as pessoas de que elas precisam identificar aquilo que elas gostam de fazer. Você, por exemplo, uma coisa que você tinha abandonado na sua infância, que era a pintura. E você sempre comentava uma vez ou outra, eu gosto de pintar, eu gosto de pintar. E eu, cara, então pinta. Poxa, e agora toda a nossa casa, né, está a virar uma galeria de arte, né? Até aquele Tem o quadro tá aqui em cima, é que não dá pra ver. Depois a gente bota umas fotos. Exato. Aqui, ó. Tem eu vou ver aqui, ó. 1, 2, 3. Lá em cima tem quanto? 4, 5, 6, 7. Temos 7, 4. E 8 no nosso quarto. Pronto. 8 que na verdade são 3, né? É um conjunto de 3 quadros. Mas esses 3 eu conto como um. Ok, pronto. Okay. É um como porque faz uma combinação de arte, né? Então, assim, você assume... Quando você assume o que você gosta, você extrai um potencial natural seu. Sim, como decoração de casa, o design interior, não é? Completamente minha coisa. Ok, às vezes sim, a gente... Até tô lembrando uma coisa muito engraçada que já vou contar.
algumas coisas principais, sim, nós alinhamos mais ou menos. Mas nesse ponto tu me dá muito liberdade também de um pouquinho se expressar. Não é somente com os quadros, mas também com decoração da casa, né? Sim. Mas eu só lembrei uma coisa muito engraçada, que é o único aspecto de casa que nós realmente caímos numa maior discussão, e já sabe sobre o que né, estou a falar. Foi uma tábua da cozinha, uma bancada da cozinha. Tá na sua imagem, aquela bancada da cozinha. Aquela bancada da cozinha que tá na imagem dela, essa daqui que eu vou cortar agora, tá lá, nas costas dela, ela é meio branca. E ela não queria essa bancada, ela queria uma bancada meio... como é que eu vou dizer? Meio madeira. Eu falei, cara, mas já tem madeira em cima, nos armários. Se você botar... A gente tem armários pretos embaixo, detalhes cromados, né, de detalhes de metal, que dá até pra ver aí na foto, na imagem, tá ali, ó, nas costas dela, dá pra ver. Tem um fogão, que é todo em aço inox, tem os armários, que são todos pretos, tem a pia, que é branca, que combina com todo esse conjunto, e em cima nós temos, que vocês não conseguem ver, mas temos uma parte de móvel de madeira, com textura de madeira. Então, assim, tudo isso nós gostamos. O problema é que ela queria que a pia fosse igual o móvel semelhante, né? Próximo ao móvel de madeira. Eu falei, não! A bancada. A bancada. Mas eu acho que isso, na verdade, foi uma espectadora que nos perguntou e que sim. nós vamos fazer um episódio separado falando como nós tomamos decisões, né? Quem ganha, como nós chegamos ao consenso. E nesse caso, na verdade, foi... alguém tem que ceder, né? Então, Alguém tem que ceder. Nesse caso, eu disse, ok, tá tudo bem. Mas eu queria... Você tocou uma coisa muito interessante quando estavas a falar sobre identificação dos potenciais e disse uma coisa que não é possível para cada um, mas não é comum em cada casal. É observar a outra pessoa. Ainda antes de você entrar ou no casamento ou aquele relacionamento muito, muito sério, né? Porque muitas vezes, nós não observamos outra pessoa bem e temos aquelas expectativas e depois tem uma desilusão e às vezes é chateação. E vou contar uma história muito engraçada. Que eu e Wagner, nós nos conhecemos numa casa em comum, onde moramos. E Wagner, desde o início, ele me dizia assim, eu sou muito bagunceiro. Sou mesmo bagunceiro. Eu olhava para o quarto dele e era tudo arrumadinho. Eu olhava e falava, se isto é bagunça, eu acho que tá tudo bem para mim. Só que depois, né, tempos depois, quando nós fomos... mudar realmente de casa, onde moramos só nós dois, eu já vi Wagner um pouquinho do outro jeito. E que realmente era muito mais bagunceiro. E Wagner sempre dizia assim, mas eu te disse desde o início. E eu, é verdade, né? Você disse. Mas sim, observar é muito importante para não ter aquelas expectativas, porque depois pode ser muito, muito desafiante, né? Para morar juntos, porque vocês têm expectativas, algumas expectativas, né? Só que outra pessoa vai fazer isto, vai fazer aquilo, e na verdade não vai fazer nada daquilo. E também depende muito da educação também de cada um. Né? Se você cresceu como, por exemplo, um homem numa casa onde tua mãe fez todas as tarefas domésticas, é muito normal que este modelo parece que assim deve ser, e assim tu vai esperar que tua mulher, tua esposa, tua companheira faz igualmente. Sim, isso tem a ver com o modelo de educação que, no caso, que eu tive, né? Mas qualquer um teve. Qualquer um. Né? A questão na colocação que você fez em identificar como são as pessoas,
A primeira coisa que a pessoa deve fazer, primeiro ela tem que conseguir perceber quem ela própria é. Então, por exemplo, eu falei pra você, eu sou bagunceiro. Você não acreditou, mas eu fui honesto com você. Ok, Pronto. mas eu vou te pegar nas tuas próprias palavras, porque muitas vezes, eu concordo contigo, muitas vezes tu dizes assim, tu tem que olhar o que a pessoa faz e não o que a pessoa fala. Então, você falava que você era bagunceiro, mas os teus atos naquele momento não era nada do bagunceiro, então por isso pensei, tudo bem, né? E nesse caso foi um pouquinho de desilusão, mas eu acho que a gente conseguiu achar um certo equilíbrio. Agora, também eu percebo convivendo contigo, e eu acho que muitos casais podem perceber a mesma coisa sobre si, que tem algumas tarefas que a pessoa fica super irritada e odeia, detesta aquilo, né? Como lavar a louça, limpar banheiro. E outra pessoa como eu não é que eu adoro limpar banheiro, não é isso. Mas eu não me incomodo tanto, né? Então, também temos que ter no relacionamento, temos que ter essa flexibilidade, né? E não botar só o nosso ego que tem que ser 50-50, fazemos tudo igual, porque já está, nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos potenciais diferentes, então se eu posso fazer isso, calhar tu pode fazer aquilo que tu és melhor. Fazendo a conexão com o que a gente estava falando sobre perceber as pessoas, há uma frase que eu extraí do livro do Harry Potter. Eu vou entrar nessa história mais detalhadamente em outro podcast, mas aqui eu vou falar dela rápido para poder conectar a questão de perceber as pessoas. A frase é: são suas escolhas que definem quem você realmente é, mais do que as suas qualidades. Essa frase, ela é muito boa para você conseguir perceber quem são as pessoas à sua volta, né? E eu utilizo ela mesmo para isso. Tanto para perceber quem eu sou, tanto para perceber quem está à minha volta. Tanto você... Isso, inclusive, serve para os animais também. Porque são as atitudes deles, né? Claro. O comportamento, as escolhas que eles fazem que definem quem realmente eles são, mais do que as qualidades que eles têm. Então, para identificar pessoas, mesmo em nível de potenciais, use essa frase que ela funciona muito bem. E no próximo podcast, quem sabe, eu venho com essa frase, só que eu vou tratar dela de uma forma mais intensa, comparando com a minha própria história de vida, que aí é outro patamar. E agora a pergunta, então, qual seria a solução para aquelas tarefas que ninguém gosta? Alguém tem que fazer, mas nenhum dos dois gosta, nenhum dos dois tem um grande potencial. Como que fazemos? Esse tipo de tarefa, a resposta é relativamente simples. 50-50. Ia dizer a mesma coisa. Nesse ponto, se nenhum tem um potencial para fazer aquilo, se nenhum se oferece, se nenhum gosta, realmente nesse ponto temos que levar a igualdade, né? De gêneros. De gêneros do ao casal, pé da letra. né? Nem é de gêneros, porque pronto, Sim. pode ser o mesmo Igualdade. gênero. Sim, claro, assim, claro, né? claro. No casal. Mas, sim, igualdade no casal, né? E sim, e dividir, pronto, ninguém gosta, mas tem que ser feito, às vezes é isso, né? Bom, se todos queriam saber qual é o momento ideal para se usar 66, 50-50, o momento ideal é quando nenhum dos dois tem potencial para aquilo, mas a tarefa precisa ser feita. Então, 50-50. Sim. Ou até tem algum potencial, ou seja, potencial ou capacidade, né? Mas pronto, simplesmente não gostamos, né? Porque eu acho que todo mundo é capaz de fazer as coisas básicas, como limpar a casa, né? E coisas assim. Só que geralmente ninguém gosta muito, mas assim, nesse ponto, assim, às vezes, se as outras tarefas são mais ou menos equilibradas também, né? Também, nesse ponto, sim, já tem que ser a regra um pouquinho 50-50, é verdade. Ok. E a tarefa dos filhos? Crescer
os filhos, educar os filhos, passar tempo com os filhos. Eu acho que nesse realmente também deveria ser a regra 50-50, não é? Porque nesse ponto já nós não podemos dizer que eu tenho mais potencial do que tu, né? Porque a criança precisa tanto tempo do pai, quanto tempo da mãe, quanto tempo em conjunto, né? Isso é fundamental. Uhum. Nesse quesito, sim, tem que ser 50-50, porque ou eu diria 100-100. Sim, Sim, né? Uhum. Mas 50-50 é dentro do contexto desse assunto. Sim, sim. Mas é importante que o casal esteja presente, né? Tanto o pai quanto a mãe estejam presentes na vida do filho. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança, né? Então, é extremamente importante, né? É lógico que, no meu caso, por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou fora, às vezes eu não estou em casa, mas quando eu estou em casa, aí, por exemplo, agora que eu não estou fazendo um trabalho, ok, levo, busco o Duncan na creche, né? Aí, ok, estou fazendo a edição do podcast, aí você já fica com ele um pouco mais de tempo, né? Então, sabe, essas coisas. Então, a gente meio que vai dando uma equilibrada dentro das possibilidades. Mas também, por exemplo, vou fazer alguma coisa no quintal, que eu tenho que deixar organizado alguma coisa. Ok, o Duncan fica comigo enquanto você está lendo o seu livro, está pintando o seu quadro, está ouvindo um podcast ou fazendo alguma coisa, seja lá... Limpando a casa. Limpando a casa. Sim, nesse ponto, em relação aos filhos, realmente acontece, na verdade, bastante que, sim, os homens têm um pouquinho essa desculpa a dizer, olha, estou a trabalhar muito, por isso acaba por sendo, novamente, um pouquinho essa tarefa distorcida e por parte da mãe. Que as mães geralmente, assim, e não estou falando fica mais carregada, se eu posso me expressar assim, ou tomando conta mais do filho, né? Mas nesse ponto, realmente, nós temos que tentar sempre equilibrar muito, muito bem, não é por nossos gostos, mas por própria criança, né? Que precisa muito o tempo equilibrado dos dois pais para se sentir bem. Dentro de um relacionamento é importante ter um certo equilíbrio. Se cada um extrair o potencial o potencial de cada um no sentido de, ok, eu sei e gosto de fazer X coisa. Ok? Então, a tarefa de fazer X coisas é para a tal pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de cortar a grama. Ok, então, pronto. Então, você vai lá e assume a tarefa de cortar a grama. Ah, mas eu gosto muito de fazer a comida. Ok, pronto. Então, você vai lá e faz a comida. Né? Há casais em que o homem faz a comida. Claro. Né? Claro. Não é a esposa. A esposa até faz, mas o homem é melhor cozinheiro do que a esposa. E acaba que o homem é que faz a comida. Porque ele tem esse potencial. Exato. Não é que ele tem uma obrigação, mas é que ele gosta mais. Ele sente mais prazer em fazer aquilo. Então, cara, tá tudo bem. Deixa a tarefa para quem tem o melhor potencial para executar. É basicamente isso. E aí as coisas vão ficando equilibradas no dia a dia naturalmente. Basicamente é o que eu tenho para dizer aqui no final desse podcast. Sim. Então, também concluindo, é que nós temos que nós auto-observar, nós auto-avaliar, identificar aqueles potenciais que nós temos, avaliar a outra pessoa com que você está se relacionando, se comunicar muito bem para ter expectativas corretas, né? Como que vai ser a vossa vida em conjunto, especialmente no início da vida, e não colocar o ego em cima que tem que ser igual, tem que ser tudo 50-50. Vai, né? Deixa a coisa fluir um pouquinho naturalmente, em acordo de o que é melhor para cada um, onde que cada um tem seus fortes, seus lados fortes, né? E pronto, e deixar o ego, como disse, deixar o ego um pouquinho do lado. E tem algumas coisas
que sim, tem que ser dividida assim igualmente, de fato, pronto. Terminamos aqui, tivemos a presença ilustre do nosso querido Wolverine. Que também nós queremos fazer um episódio só falando sobre os nossos mestres animais, porque a gente aprende imenso com eles, e isso seria interessante de partilhar, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho para o futuro. E antes de terminar, sempre voltamos para o nosso sponsor Evil Connect, que faz que esse nosso podcast seja possível. E se vocês querem também gravar vosso podcast, talk show ou qualquer outra coisa, podem contactar Evil Connect. Agora, nós queremos convidar vocês a subscrever no nosso canal, se vocês gostaram, se vocês já vejam outros episódios, subscrevem, dá um like, deixem um comentário com quem concordam, com quem não concordam. Será um prazer de abrir essa discussão, abrir essa conversa com vocês. E pronto, siga, compartilha. É isso, chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado. Sigam aí as orientações da minha querida esposa, ok? Gostaram, curtam, compartilhem. E até o próximo podcast. 1 mais 1 igual a 3. Até a próxima. É isso, até a próxima. Até a próxima.